Olá, no Direito Sem Fronteiras de hoje vamos falar sobre os 100 anos do Tratado de Versalhes, o principal tratado que colocou fim à Primeira Guerra Mundial. Vamos falar da importância desse acordo e de suas consequências históricas. Veja na reportagem. 50 chefes de Estado se reuniram em Genebra para celebrar o centenário da Organização Internacional do Trabalho. Nascida em 1919 para garantir a justiça social no trabalho, a OIT é a única remanescente da criação do Tratado de Versalhes, o acordo de paz que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. O tratado, que completou 100 anos, foi assinado em 28 de junho de 1919 na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Ele foi ratificado em 19 de janeiro de 1920 pelas potências europeias após 6 meses de negociações em Paris. O tratado devolveu a paz ao continente e determinou que a Alemanha arcasse com todos os prejuízos causados pela guerra. As exigências foram impostas pelas nações vencedoras da Primeira Guerra, lideradas por Inglaterra, França e aliados contra a Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Para debater o assunto, convidamos Alice Rocha, professora de Direito Internacional, e Hélio Franchini, diplomata e historiador. Obrigado pela presença dos dois. O tratado é visto, ou foi assinado na época, falava-se que ele seria feito para que nenhuma outra guerra tão selvagem quanto aquela pudesse nos assombrar de novo. Isso foi uma falácia, né? Efetivamente, inclusive por culpa do próprio tratado. Mas antes até mesmo do tratado, essa própria frase já revela muito da mudança e do que significou esse tratado, assim como foi a própria Primeira Guerra Mundial, Bob. Nós temos ali uma alteração da forma como a população e a sociedade reagia a essas guerras. Se nós olharmos um pouquinho rapidamente a Primeira Guerra Mundial, ela começa como uma guerra de estratégia das potências europeias do século XIX e, aos poucos, ela é influenciada muito pela transformação das sociedades e acaba virando uma guerra popular, não no sentido de que havia uma popularidade da guerra, mas com uma mobilização muito grande das sociedades. E essa mobilização muito grande das sociedades incluiu também um debate muito grande sobre a guerra, que suscitou essa ideia de uma guerra para acabar com todas as guerras e uma pressão popular muito grande sobre a forma como terminar essa guerra. Se nós compararmos o acordo que pôs fim às guerras napoleônicas, a Conferência de Viena de 1816 com Versailles, a possibilidade dos vencedores negociarem em uma mesa fechada e com isso alterarem um pouco as consequências da guerra e assentarem um pouco a paz foram muito menores do que em 1919, quando a pressão popular era muito grande também sobre o tratado, o que levou, por exemplo, a que fosse um tratado que tivesse uma repercussão diplomática muito grande, falam em velha diplomacia e nova diplomacia depois desse tratado, tivesse consequências diretas para a Alemanha e consequências para o sistema internacional, mas uma marra muito maior em termos das potências, particularmente com essa ideia de você ter um culpado pela guerra. Algo que nunca tinha, não que não tinha acontecido, mas que não era comum exatamente para você ter uma transição para a paz sem uma culpa muito clara. E o tratado obrigava a Alemanha a se declarar culpada pela guerra? Exatamente. Sempre importante lembrar, em termos de fim da Primeira Guerra Mundial, que o Tratado de Versailles ele é um dos tratados, um dos 5 tratados que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Ele dizia respeito à paz com relação à Alemanha. Mas ele também teve a grande alteração, e aí efetivamente é uma sistemática nova no sistema internacional revolucionário que você tem, que é o estabelecimento da Liga das Nações e a negociação desse plano. Daí a ideia de você ter um tratado que também seguisse o princípio de uma guerra para acabar com todas as guerras, exatamente algo que criasse algo novo, que colocasse os estados para se autorregularem dentro de um compromisso multilateral. Então Versailles fazia isso, ele terminava a guerra com a Alemanha, outros 4 tratados terminaram a guerra com a Áustria, com Bulgária, com Hungria e com o Império Otomano, que também esteve envolvido, mas esse foi o principal, até pela consequência multilateral e sistêmica que ele teve. Já voltamos. Professora, as suas considerações sobre a importância do Tratado de Versalhes. Então, a gente tem que considerar que, em sendo um tratado de paz, o próprio nome já é um pouco problemático, né? Porque acordos de paz, Bob, a gente fala no direito internacional, na teoria da responsabilidade internacional do Estado, nós falamos, sobretudo, que a força não deve ser utilizada. Então, qualquer tratado que tivesse coação ou coerção
na formulação do mesmo, seria um tratado nulo. Só que no caso de um tratado de paz, essa coerção, ela já é algo intrínseco ao tratado. Então, um dos pontos relacionados justamente, talvez, a não efetivação daquilo que se esperava com a estabilização dos períodos de guerra por um tratado, tenha sido justamente pelo fato dessa força estar intrínseca no tratado, sendo algo imposto a uma nação. E, claro, quando a gente fala em um tratado de paz, ele envolve também a assunção de um processo de culpa, que muitas vezes não é somente daquele Estado. Afinal, quem está numa guerra não está numa guerra sozinho. Mas como aquele Estado é o Estado perdedor, ele acaba assumindo aquele ônus, assumindo a fatura, né? Inclusive assumindo danos materiais, danos morais, e muitas vezes a população ela não está muito preparada para receber esse cheque em relação ao conflito que ela imaginava. Agora, o estabelecimento da Liga das Nações foi importante, sim, como um processo histórico que depois iria ser consolidado justamente com a Organização das Nações Unidas. Mas considera-se, sim, que a Liga das Nações, em 1919, foi o primeiro passo para essa estabilização, para a criação de um laço amistoso entre os Estados, aquela formação da amizade entre eles. E devemos lembrar que, junto com a Liga das Nações, eles tentaram criar uma Organização Internacional do Trabalho que também trouxesse um mínimo de regramento em relação ao que se esperava nesse trato laboral, que era um trato que era mais violador da questão dos direitos humanos, que poderia levar justamente a um próximo conflito. Então, o tratado ele foi importante naquele processo histórico de reconstrução, mas talvez a forma como ele foi estabelecido já foi feito pensando, por que não, em um próximo conflito. Eu queria lembrar aqui um artigo do professor David Endelman, de Harvard. Ele vive quase 50 anos lá na universidade, pesquisando e tal. E ele escreveu um livro que diz o seguinte, o título é Paz Despedaçada, o Tratado de Versalhes e o Preço que Nós Pagamos Hoje. Ele é um pesquisador do tratado em si. Ele coloca o Tratado de Versalhes como sendo um mapa, o roadmap daquilo que não se deve fazer em termos de relacionamento internacional. E ele cita duas lições muito básicas. Ele diz o seguinte, nunca destrua o seu inimigo. Primeira lição. A segunda, compreenda o seu inimigo. Isso aconteceu no Tratado de Versalhes? Efetivamente não. Se nós tirarmos a parte multilateral, que é a herança fortemente interessante do Tratado de Versalhes, e pensar no acordo com a Alemanha efetivamente, você teve exatamente uma assunção de culpa, o estabelecimento de reparações significativas e, inclusive, alguns tipos de sanção sobre a Alemanha. Limitação em termos de armamento, de estrutura das suas forças, que foram reduzidas drasticamente. Uma nação do tamanho da Alemanha, no centro da Europa, com as forças armadas que foram permitidas, algo que não se pensa, não se pode pensar para uma nação soberana, e, além de tudo, algumas regiões, como foi o caso da Renânia, que foi desmilitarizada, ou seja, teve que as forças se retirarem e foram ocupadas pelos aliados. Ou seja, é efetivamente um processo em que o Império Alemão ele acaba assumindo a culpa por ter causado um conflito que não necessariamente hoje as pesquisas históricas mostram, e no último programa que nós discutimos aqui é possível, a gente pincelou um pouco isso, que não dá para você atribuir necessariamente a culpa só ao lado alemão. Você tem ali um jogo que, efetivamente, como um acidente de avião, que são vários fatores que causaram a Primeira Guerra. E aí, exatamente esse elemento da pressão popular, da pressão de fora, só dos diplomatas ali que estavam negociando isoladamente, tinha também essa necessidade. Porque como que você negocia uma guerra que teve uma mobilização de uma opinião pública muito grande, como que, ao final... É um desafio já do século XX, vamos dizer, que anteriormente não tinha. Você simplesmente faz uma paz em que não tem um culpado. Esse foi um desafio, as democracias se estabelecendo, se desenvolvendo, aprendendo com isso. E eu acredito que ele tem a completa razão se nós comparamos exatamente como eu tinha citado, o Tratado de Versalhes com o Acordo de Viena, que exatamente depois dele, em 1816, você viveu com um período de quase 80 anos de paz na Europa. Termina efetivamente com
a Primeira Guerra Mundial em termos de guerras gerais, algumas guerras localizadas, inclusive para a própria unificação alemã, mas exatamente em Viena, na Conferência de Viena, você tem a não atribuição de culpa, a recuperação do que era claramente, ou pelo menos politicamente, o culpado, que era o Império Francês Napoleônico, a recuperação dele para dentro do sistema internacional e uma pacificação. Perfeito. O professor Endelman fala ainda de uma outra coisa interessante. Ele fala, por exemplo, que a França e a Grã-Bretanha já vinham discutindo o fatiamento do território alemão, mesmo antes do final da guerra. Mais que isso, ele diz que os representantes, tanto da Grã-Bretanha quanto da França, já tinham um cálculo bem duro sobre quanto que a Alemanha deveria pagar em dinheiro para a Grã-Bretanha. E tem um número aqui. A Grã-Bretanha disse que a Alemanha deveria pagar 24 bilhões de libras. Isso daria hoje alguma coisa como 1,2 trilhão de dólares. Seria o custo que a Grã-Bretanha enxergava na guerra e esse dinheiro deveria ser pago pela Alemanha. É justo isso? Em um momento em que a Alemanha se bateu, justamente qualquer Estado que entre em um conflito, Bob, ele entra no conflito para ganhar. Ninguém entra no conflito para perder. Agora, pode ter certeza também que a Alemanha tinha cálculos relacionados aos outros caso ela ganhasse também. Mas isso ele não revela no livro dele. Pois é, mas com certeza deve ter tido esse cálculo também. Por quê? Porque tudo isso entra dentro do cálculo dos Mas eu vou te dar um outro benefícios. elemento para alimentar o nosso debate aqui. Um dos assessores do primeiro-ministro inglês, que era o David Lloyd George, um dos assessores dele, era um economista chamado John Maynard Keynes, apenas o Keynes. O Keynes estava nessa reunião, nessa primeira reunião. Sabe o que ele fez quando o cara apresentou esse número para ele? Ele voltou para casa, indignado, e escreveu uma obra de arte chamada A Consequência Econômica da Paz. É a obra consagrada do Keynes sobre tratados de paz. Eu volto daqui a pouquinho no segundo bloco e você não vai embora. Fica aí. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre os 100 anos do Tratado de Versalhes. A guerra acabou, mas a Alemanha não foi invadida. Efetivamente, os combates terminaram sem uma invasão do território alemão. No momento em que você quebra aquela guerra das trincheiras, aquela guerra que estava parada, começam a avançar, os alemães pedem um armistício e a partir daí começam a negociar a paz. Obviamente o Império Alemão estava esgotado, completamente esgotado, assim como também estavam esgotados Reino Unido e França. O grande balanço que você tem ali efetivamente é uma potência muito grande como os Estados Unidos entrando quase que no final da guerra e provocando um desbalanço em termos de homens e recursos muito grande. Mas a população alemã não viu, como viu na Segunda Guerra Mundial, seu território ser ocupado. Perfeito. 20 anos depois nós temos a Segunda Guerra Mundial. Nós temos ainda a Primeira Guerra Mundial com o início de uso de armas químicas. Temos vários documentos, até filmes e tal, pessoas usando máscaras, os ingleses distribuindo máscaras de gás e tal. Como é que a senhora analisa essa evolução dramática de beligerância, de agressividade num continente europeu e 20 anos depois, apenas, nós temos um conflito ainda mais dramático? Então, a gente verifica que nesses 20 anos algumas coisas mudaram, mas, sobretudo, considera-se que a Segunda Guerra teria sido uma continuidade da Primeira. Teriam sido alguns problemas não resolvidos na Primeira que acabou aparecendo na Segunda Guerra Mundial, inclusive com um fomento ao fato do nazismo ter crescido dentro da Alemanha justamente por esse espírito de vingança que se tinha em relação a esse fim da Primeira Guerra Mundial. Porque, como o professor bem apontou, a Alemanha não foi invadida. Então, para a população, o fator de legitimidade de perder uma guerra, se eu não vi o meu país sendo dobrado, por que eu perdi essa guerra? Então, a população ficou um pouco também perdida em relação a isso, o que aumentou o fator de nacionalismo, o que aumentou a possibilidade de Hitler poder assumir ali de uma forma estratégica também, aproveitando essa falha, aproveitando esse momento de vulnerabilidade. E o que a gente fala é que sempre nesses períodos de guerra,
tudo deve ser evitado ao ponto de não se levar os estados, Bob, justamente a essa noção da vingança. Por exemplo, no direito internacional, a gente procura evitar o termo conflito. Por que a gente procura evitar conflito? A gente prefere controvérsia. Porque conflito gera ganhadores e vencedores. E quem perde não esquece. Quem ganha pode até esquecer e tudo, mas quem perde não esquece. E justamente a gente prefere esse contexto de controvérsia, porque numa controvérsia eu retomo o status quo anterior. Sem falar em quê? Em ganhadores e perdedores. Sem falar, a gente fala num problema de comunicação. Então, talvez a Segunda Guerra já fosse o quê? Algo calculado em relação a alguns pontos que foram deixados da Primeira Guerra. Talvez em termos de intencionalidade não seja possível demonstrar, mas a relação de uma com a outra é óbvia. Alguns historiadores acham que existem diferenças, mas, de fato, a crise econômica na Alemanha, todo o fim do Império Alemão, que tinha sido exatamente a estrutura de Estado que tinha unificado a Alemanha no século XIX. Então, nós temos, de uma certa forma, uma desconstrução do Estado alemão, uma tentativa de nova construção democrática com a República de Weimar, mas que leva tempo para se colocar. Toda a crise, e é conhecida a crise econômica, particularmente após 1929, que você tem na Alemanha, em grande parte, pelas consequências da guerra e pela todos os pagamentos e todas as indenizações que são necessárias, você tem exatamente uma destruição de vários elementos do tecido social que abrem efetivamente a via para aparecer algum tipo de discurso radical como o nazismo. Então, há uma conexão efetiva que você pode fazer entre a primeira e a segunda. Alguns autores, e eu tendo a concordar com eles, vão até além, que falam de uma Segunda Guerra dos 30 anos na Europa, que começa em 1914 e termina em 45, um mesmo ciclo histórico, como foi em 1618, 1648, na Europa, no século XVII, que houve a guerra com relação a católicos e protestantes, que é, para muitas pessoas, exatamente o acordo de 1648, a origem dos Estados modernos, exatamente um acordo de paz. A diferença daquele momento e exatamente essa diferença. O professor Endelman, que é o nosso convidado aqui invisível, né, pelo seu trabalho brilhante, ele menciona também, num artigo publicado recentemente, o seguinte, que a postura das nações que lideram, vamos dizer assim, o mundo hoje, Estados Unidos de um lado, a França, o próprio continente europeu, diante de outras nações como Irã, Coreia do Norte, a própria Turquia, enfim, o Iêmen, são nações que apresentam certa fragilidade em termos de vida social pacificada. O Iêmen, por exemplo, hoje é uma bola de fogo, né? Drones bombardeando ônibus escolares, é uma coisa complicada. Ele diz o seguinte, que o Tratado de Versalhes, por si só, seria uma grande lição para que a gente não repetisse os erros cometidos em 1919. Quero o seu comentário sobre isso. Uma grande lição que não deu certo. Por quê? Porque justamente vem uma Segunda Guerra Mundial muito pior do que a Primeira, demonstrando que o que foi estabelecido ali foi feito de uma forma que a metodologia foi incorreta. Justamente pelo apontamento que você bem colocou, não se procurou conhecer esse inimigo, não se procurou conhecer como seria a melhor forma de estabelecer aquilo, considerando a situação da Alemanha. Pelo contrário, os que ganham uma situação dessa, eles acabam se aproveitando daquela situação justamente na vulnerabilidade daquilo para ganhar cada vez mais. A Europa e o Oriente Médio foram redesenhados. Isso transcende a diplomacia. Isso vai mais para o lado da geopolítica, uma exploração territorial e de outras populações que não são as nossas populações. Como diplomata, como é que o senhor analisa isso? Mais uma vez, o que você tem consagrado também em Versailles é efetivamente o princípio da autodeterminação das nações. E você tem, nesse momento, uma série de independências, a formação de novos estados, e é um momento de grande rearranjo. Mais uma vez, eu acredito que você possa ter críticas à forma como foi conduzido, mas a pesquisa histórica permite você voltar, não para julgar efetivamente entre bom e mal, mas efetivamente tentar entender como foram feitas aquelas divisões. Algumas delas foram feitas de forma mais planejada, outras menos. Efetivamente, a divisão da Alemanha não a divisão, mas ali a criação do corredor polonês, que acaba dividindo
o território alemão é um dos grandes problemas, mas você tem também esse aspecto negativo e o aspecto positivo que novas nações podem surgir exatamente com o critério da autodeterminação. Sobre o Oriente Médio, eu diria que a evolução desse processo histórico ela é mais ampla. Você tem efetivamente ali a divisão de algumas linhas, problemas potenciais que foram gerados, vamos dizer assim, nesse período até o final da Segunda Guerra Mundial, mas eu não chegaria a dizer que você efetivamente teve traçado de uma linha efetiva e que gerou todos os problemas que nós hoje vivemos, podem estar na origem, mas não são uma causa direta, porque depois de 60, 70 anos, você já tem o próprio desenvolvimento dessas nações, mesmo fora do seu equilíbrio, e aí as causas podem ser muito diversas. O que algumas pesquisas dizem, alguns historiadores dizem é o seguinte, que o olhar europeu para outros territórios nunca foi um olhar de precisão. Sempre houve um desconhecimento dos nativos. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no mundo todo, a partir do mercantilismo, em 1400 e alguma coisa. E aí eu pergunto, em relação ao Tratado de Versalhes, apesar dos benefícios que foram gerados e também dos problemas criados a partir dali, ele demorou 6 meses para ser homologado, efetivamente. Por que isso? Justamente porque a Alemanha ainda estava num período de recondicionamento econômico em relação ao que deveria ser feito. Lembrando que a Alemanha não foi invadida, eles não tiveram, então, essa presença legítima de um exército inimigo dentro do Estado, e talvez fosse necessário esses 6 meses justamente para explicar esse tratado que foi assinado para dar fim à guerra. A própria negociação era muito complexa, porque como você não estava apenas terminando o conflito e voltando as tropas, você tinha uma série de elementos em termos de invasão, de reparações, essas discussões. Então, eram discussões técnicas que exigiam muitos debates. Por exemplo, a participação brasileira, que foi decorrente exatamente da participação efetiva do Brasil na Primeira Guerra Mundial, com poucas tropas, mas que enviou tropas à Europa, ela se dava fundamentalmente com relação a 2 interesses brasileiros, que eram os estoques de café, que tinham ficado presos, inclusive no território europeu, e a marinha mercante, que tinha sido em parte capturada, em parte destruída. Então, você tinha uma complexidade do acordo que envolvia desde você lidar com a movimentação das tropas até ver exatamente pós-guerra como ia ficar todo o saldo da guerra. E isso acontecendo em uma forma nova de negociar, mais uma vez, fazendo a comparação com Viena, em que não tinham 10 pessoas sentadas numa mesa discutindo isso, e numa grande reunião em que havia participação de vários países discutindo seus interesses. Obviamente que você tinha a plenária e, como eu mencionei, os 4, que eram o Woodrow Wilson dos Estados Unidos, o italiano Orlando, Clemenceau e Lloyd George, França e Reino Unido, que tinham também um pequeno grupo que negociava os temas principais. E com uma pressão da opinião pública, e aí sem nenhum juízo de valor quanto a isso, mas uma pressão da opinião pública pela dimensão da guerra muito grande. Então, é um tempo muito longo de negociação, inclusive que o presidente dos Estados Unidos fica longe. Não era um momento em que você podia ir e voltar facilmente como a gente tem hoje. Então, vocês imaginam um presidente norte-americano fora do seu território por muito tempo. Foi muito criticado. Exatamente. Nem tanto por ter ficado fora, foi o único que ficou tanto tempo fora, mas por não ter levado nenhum representante do partido da oposição a ele quando ele chegou. O bicho comeu lá no Congresso. Tanto que eles não aderiram à Não aderiram, exatamente. Para finalizar, nazismo e fascismo, rapidinho para encerrar o programa, são resultados das falhas do Tratado de Versalhes? Resultado das falhas do Tratado de Versalhes, eu considero que pode ter sido uma condicionante, um oportunismo que está, sim, relacionado ao Tratado de Versalhes. Eu acredito, Bob, que toda ação, toda decisão, sobretudo do ponto de vista da geopolítica, leva a consequências. Perfeito. Eu acredito efetivamente. Você pode dizer que esses movimentos radicais eles são derivados da Primeira Guerra Mundial, da desconstrução, da destruição que você teve das sociedades, e eventuais erros em termos do tratado mantiveram esses problemas, mas as sociedades europeias entraram em um momento de esfacelamento muito significativo, em que esse tipo de radicalismo abre efetivo. Isso a gente viu, por exemplo, na literatura, com a geração perdida que nós vemos na própria arte. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final. Muito obrigado pela presença dos dois. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja também a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br.
Obrigado por sua companhia e até a próxima. Tchau.